à disposição. Vou abrir, então, aqui. Você me fala se apareceu a apresentação. E eu vou trazer aqui para vocês o que a gente tem vivido aí ao longo desses últimos anos. Então, a gente vai percorrer tanto um caminho de gestão quanto um caminho de operação, para a gente conseguir abraçar todo mundo que estiver aqui ouvindo aqui esse momentinho aqui com a gente, partilhando do conhecimento. Então, não se sintam à vontade para perguntar. A gente vai evoluindo junto para a gente chegar aí no final com um conhecimento que a gente possa colocar uma gotinha aí em cada um, né? Porque segurança do paciente é feito por todo mundo. Vou abrir aqui então, Flavinha, e você me fala, tá? Tá bom, pode falar. Opa, abriu, tá no slide Cultura Justa. Agora sim, foi para o primeiro. Vamos lá, então. Eu estava até conversando um pouquinho antes aí com o Flavinho, e quando a gente estava batendo um papo aí sobre o que a gente ia conversar, aí ela falou, vamos conversar sobre comunicação efetiva. Aí dá aquele frio na barriga, né? Porque comunicação efetiva acho que foi uma das coisas mais difíceis, assim, da gente conseguir entender qual que era o fundamento, conseguir torná-lo uma coisa institucional, né? Entender que ele não era um protocolo, porque na época que ele vem lá de 2013 falando de um protocolo de comunicação efetiva, a gente correu lá para tentar entender como que a gente ia desenvolver um protocolo de comunicação efetiva, e aí agora, depois desse tempo inteiro, a gente vai amadurecendo como a gente pode falar de comunicação efetiva para a área da saúde. Então, um pouquinho aí dessa linha do tempo, eu gosto sempre de falar da linha do tempo, porque nós e as instituições, a gente sempre está amadurecendo, né? Então, a gente sempre, algumas coisas a gente desenvolve mais do que outras, depende do tanto das dores, né, de cada instituição e de cada pessoa. Então, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai participando com outras pessoas desse desenvolvimento. E eu acho que é por isso que é tão importante esses momentos que a gente para aí para conversar, para discutir, para trocar ideias, né, para trocar lições aprendidas, para trocar informações sobre os erros que a gente cometeu. A gente auxilia uns aos outros, né, a conseguir caminhar um pouquinho mais rápido nesse entendimento. E aí, lá em 2013, quando sai lá a legislação, né, a RDC 36, que falava de segurança do paciente, ele vinha lá com as metas internacionais, falando todos os protocolos que a gente precisava desenvolver dentro das instituições, e um deles era melhorar a comunicação efetiva. Rapidamente, a gente começa a descrever protocolo de queda, protocolo de lesão por pressão, e chega no protocolo de comunicação efetiva. A gente desenha esse protocolo de forma individualizada. O que a gente pensou na época? Vamos utilizar as ferramentas que todo mundo está falando que são boas para a saúde. Então, vamos ver como é que vai ser essa passagem de plantão, vamos usar o SBAR, né? E aí a gente começa a ver como é que se faz essa comunicação. O que acontece nessa época? A gente percebe que, por falta de maturidade ainda de saber como utilizar não só as ferramentas, mas porque as instituições e nós, profissionais de saúde, ainda não estávamos acostumados a utilizar esse tipo de ferramenta, a gente até treinou, mas não pegou, não foi uma coisa que a gente conseguiu fazer de forma sistematizada dentro das instituições. Então, a gente começou a ter um olhar mais diferenciado para a transição do cuidado, começou a falar no huddle, aquele momentinho que a gente precisava parar para conversar sobre os riscos, mas, no grosso mesmo, o que a gente utilizava como transição do cuidado, como informação ou como comunicação efetiva, era o prontuário. Óbvio que ainda o prontuário ainda é muito relevante, ainda é muito importante, todas as informações precisam estar, né, no prontuário do paciente, porém, a gente começa a ver que a comunicação entre pessoas, né, e eu estou falando entre pessoas porque, às vezes, a gente dá muito, muito valor ao processo, e esse valor ao processo ele tem que existir, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porém, processos são feitos de pessoas. Então, toda a cultura organizacional, tudo que envolve esse profissional que está dentro dessa instituição, precisa se sentir responsável pela comunicação efetiva. Então, de 2013 até 2018, a gente vai amadurecendo. Então, sempre lembrando que, apesar de ter passado aí todos esses anos,
as instituições e nós mesmos estamos sempre nesse processo de mudança, né? Então, a gente não pula de 2013 para 2018 e fala um dia, nossa, acordamos e entendemos que a gente precisa juntar um perfil assistencial com um perfil administrativo para que a comunicação efetiva seja formidável, né? Durante esse período, tiveram questões externas, né? Novas legislações, novas boas práticas, né? Congressos que foram feitos, pesquisas que foram realizadas, né? Demandas do próprio paciente, demandas que vêm ali dentro da instituição, o próprio turnover, quando vai mudando os profissionais de saúde, alguns vão trazendo algumas ideias novas. Então, a gente vai amadurecendo nesse processo de enxergar a importância, o paciente vai se empoderando do conhecimento, né? Então, a gente vai enxergando que, além dessa comunicação assistencial, a gente tem toda uma comunicação da equipe de apoio que precisa estar aí interligada para que a gente tenha uma comunicação efetiva institucional. Então, a gente sai aí de 2013 pensando em como desenvolver um protocolo lá que a legislação mandava e chega aí em 2022 com um processo de comunicação efetiva institucional. Deixei a palavrinha aqui, assertividade, porque a gente vai usá-la até o final. Então, se tiver uma palavrinha que vocês precisem anotar aí na agenda, no caderno, é a palavra assertividade. Fiz aqui os principais pontos de comunicação efetiva que a gente encontrou dentro da instituição. A gente fugiu um pouquinho daquele requisito único, que é como o profissional de médico de enfermagem, o técnico de enfermagem, faz a comunicação efetiva com o paciente, enxerga de maneira institucional como que isso vai acontecer, como que isso precisa acontecer dentro da instituição. Então, quando a gente está falando de RH, quando a gente está falando de gestão de pessoas, esse é o primeiro ponto de encontro do profissional de saúde com a instituição, que vai desdobrar para esses profissionais como que é essa cultura de comunicação. O que esse profissional precisa conhecer para poder trabalhar dentro dessa instituição. Então, o primeiro ponto de comunicação efetiva que a gente percebeu que tem um desdobramento muito grande lá no cuidado centrado no paciente, lá na segurança do paciente, é na hora que esse profissional entra na instituição. Então, ele precisa ter um acolhimento no qual, naquele primeiro momento, ele vai ter um treinamento sobre os principais processos que se desdobram nessa instituição. Então, ele vai saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, quais são os principais requisitos de CCIH, de medicina do trabalho, de segurança do paciente, de qualidade, onde que esses processos são descritos, como que ele vai ser abraçado por aquela equipe nessa primeira semana, 2 semanas, um mês, enfim, depende de cada instituição e como que isso vai se desdobrar. Então, essa primeira abordagem ela é muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Depois a gente vem falando da gestão de processos, né? A gente não consegue treinar algo que não está descrito. Se a gente for treinar alguém em algo e aquilo depois não possa ser validado, não possa ser estudado, né? A gente vai estar fazendo o caminho errado para que a comunicação efetiva se desdobre na forma como ela deveria ocorrer. A gestão de risco é o processo básico da comunicação. O que é que a gente precisa comunicar no dia a dia para que a segurança do paciente ela fique mais robusta? Eu preciso comunicar os riscos. Se eu não tenho percepção do risco, eu não consigo comunicar o que eu deveria. Cada itemzinho a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. Comunicação interpessoal é uma questão que a gente precisa aculturar as pessoas como é o jeito que aquela instituição entende que todos os profissionais precisam se tratar, se comunicar, né? Como que é esse cuidado que um precisa ter com o outro e com o paciente. As metas internacionais de segurança, né? Que é onde esse start, tudo se inicia, né? Óbvio que a gente já falava de comunicação anteriormente, mas ele vem aí como uma legislação, ele vem aí como uma obrigatoriedade aí no ano de 2013. E aí a gente vem falando comunicação institucional, como que isso se desdobra em toda a instituição e quais são as informações que precisam chegar para essas pessoas. A notificação de eventos, que acaba sendo um desdobramento da gestão de risco e que vai trazer
esse entendimento, né, e essa melhor análise do que está falhando para que ocorra essa correção. O disclosure como um momento de comunicação efetiva entre a instituição e o paciente e os familiares, e aí a gente vai também conversar um pouquinho sobre isso. Governança clínica e alta gestão, sempre lembrando que governança clínica não estamos falando somente de médicos, como governança clínica a gente está falando de todo o corpo assistencial e como que essas informações são repassadas e como que esses monitoramentos e indicadores são entregues para essa equipe, para que tenha uma devolutiva do que precisa ser feito, do que precisa ser melhorado. Um ambiente aí de cultura justa, um ambiente seguro de cultura justa. Falando um pouquinho aqui de transformação digital, né? Porque a transformação digital facilita e evita que as comunicações entrem em ruído, então a gente pode utilizar barreiras de comunicação digital para que essa comunicação ela seja mais efetiva. Ela não é imprescindível, mas ela, obviamente, ela auxilia. E aí depois, o principal plano que a gente tem, que é efetivamente um plano de comunicação, é quando acontece que a gente precisa ter alguma contingência ou que existe alguma catástrofe, que o plano de comunicação é a essência para que tudo se desdobre da forma correta. Bora lá falar um pouquinho, então, de cada uma dessas coisinhas. Metas internacionais. Então, quando a gente fala de segurança do paciente, a primeira luzinha que acende, metas internacionais. Então, lá em 2013, né, o Ministério da Saúde vem e fala assim, galera, vamos lá, ó, o paciente não pode mais cair dentro da instituição, ou vamos reduzir isso aí ao mínimo aceitável, né? Vamos melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, é por isso que a gente está conversando sobre isso aqui hoje. Vamos melhorar a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Essa é uma cadeia muito importante para quem estiver começando aí a trabalhar com comunicação efetiva, esses momentos aí em que a prescrição é realizada, em que a farmácia clínica se desdobra e auxilia aí na segurança dessa prescrição, se está tudo ok, se tem alguma coisa que precisa ser revista, no caminho lá, na hora que ela é dispensada, quando chega ali na mão do enfermeiro, do técnico, na hora que ela chega lá para o paciente, todo esse caminho ele está repleto de necessidade, né, de comunicação efetiva. Essa é uma cadeia muito importante. Cirurgia segura, né? Então, todos os processos de cirurgia segura, principalmente o formulário de cirurgia segura, ele é um formato de comunicação efetiva, ali a gente está assegurando que toda aquela informação seja compartilhada por toda a equipe, a base da cirurgia segura é exatamente isso, é que toda a equipe tenha aquela informação no momento em que ela precisa e que ela seja correta, né? Higiene das mãos, mais um protocolo aí de grande relevância, grande importância, e aí depois do Covid ele ficou, a gente entendeu, mas espero que a gente mantenha os mesmos níveis que a gente utilizou lá na época da pandemia, né? E redução do risco aí de quedas e de lesão por pressão. Então, a gente, quando começa a falar de comunicação efetiva, a gente fala assim, tá bom, vamos desenvolver o protocolo. Quando a gente caminha um pouco mais, a gente enxerga que na hora que eu vou identificar corretamente o paciente, na hora que eu escolho quais são os requisitos que eu vou a todo tempo analisar, avaliar, né, na hora que eu estou fazendo algum tipo de intervenção, o que eu estou promovendo ali é a comunicação efetiva de identificação do paciente. Na hora que eu vou fazer um procedimento e o paciente está sem pulseira, ou que aquela pulseira está apagada, ou que eu não utilizo a pulseira, eu estou quebrando, naquele momento, a comunicação efetiva vinculada à identificação do paciente. Por isso que eu falo que depois de um tempo, a gente pegou o protocolo de comunicação efetiva e foi colocando para dentro de cada protocolo das metas internacionais, identificando como que a gente iria fazer essa comunicação dentro de cada protocolo. Então, depois a gente foi desenvolvendo as questões de como a gente fazia essa avaliação para dar um feedback para toda a equipe de como que isso se desdobrava. Então, desde as avaliações de auditoria clínica, né, que a gente entrevistava as pessoas para saber como que isso estava se desdobrando na área, como que era a percepção do paciente, né? Ele entendia aquilo que estava sendo colocado para ele,
como que estavam essas regras do quadro à beira-leito? Ele sabia que ele tinha um alto risco para queda? Como é que se deu essa comunicação em relação à importância da pulseira? Porque na hora que a mãe da criança que está internada, ela não sabe da importância dessa pulseira, ela vai tirar, porque a criança vai reclamar que está incomodando. Né? Então, como que essa comunicação entre profissionais e pacientes estava se dando? Né? A outra parte é a análise aí de prontuário, então, sempre considerando que o prontuário não deixou de ser uma das principais ferramentas de comunicação entre as equipes, né? Não somente entre as equipes, mas aquilo ali é o histórico do paciente para qualquer momento que ele precisar dessas informações. E depois, que uma coisa muito importante, que a gente até também vai falar um pouquinho mais para frente, é sempre a gente enxergar as interfaces. O grande problema de comunicação efetiva se dá entre as unidades, né? Entre os setores, entre as equipes. Normalmente, dentro da equipe, instituições que já têm alguns processos e protocolos desenvolvidos, elas conseguem se comunicar bem, só que aí falha onde? Entre os setores. Então, nesses momentos em que a gente precisa fazer essa transição de um cuidado, a transição de um plantão, a transição de um paciente que está saindo de uma unidade e indo para outra, a transição do paciente em um determinado protocolo para um outro. Normalmente, é nessas interfaces que a gente vai encontrando ruídos e que vai ficando alguma coisa para trás que pode trazer algum tipo de evento adverso para o paciente. Bora lá falar um pouquinho de gestão de pessoas. Então, o RH tem, né, processos que é padrão de todo o RH, né, que é recrutar pessoas, avaliar esse dimensionamento de equipes, definir aí quais são as atribuições, né, responsabilidade, competências de cada profissional que entra. Só que aí tem um ponto muito importante, né? Como que o RH faz o desenvolvimento desses profissionais a partir das necessidades do perfil assistencial da instituição? Então, qual é essa participação do RH de cada instituição nessa educação continuada? Qual é a participação desse RH de cada instituição nessa entrada desse paciente? Como que ele, do colaborador? Então, como que ele abraça essas pessoas na hora que esse profissional entra, para que esse profissional entenda como que ele deve cuidar do paciente ali dentro da instituição, como que ele deve se comunicar com os colegas, né, e com os profissionais dentro daquela instituição, qual é o padrão e quais são as ferramentas que estão disponíveis para esse profissional dentro dessa instituição. Então, a gente não pode tirar do processo de comunicação efetiva o RH. A gente precisa trazê-lo para dentro desse processo. E aí, assim, novamente, né, a gente tem vários tipos de instituições, algumas instituições com o RH mais robustos, mais bem definidos, que conseguem propiciar todos esses requisitos, né, de gestão de pessoas, e às vezes a gente tem RH que fazem somente recrutamento. E aí como é que eu faço se na minha instituição só tiver recrutamento? Vamos pegar, então, pessoas que participam do processo de educação continuada, que às vezes não está vinculado ao RH, estão vinculados lá aos profissionais de enfermagem, ou uma equipe que possa dar treinamento, e vamos começar a desenvolver por lá. Vamos começar a receber esses novos profissionais através de uma educação continuada, através de um grupo de profissionais que possam desdobrar como que aquilo deve ser realizado dentro daquela instituição. A gestão por processos, óbvio que acaba sendo meu queridinho, né? Porque eu acho que todo processo de escrito ele tem grandes chances aí da gente conseguir desdobrar para toda a instituição, inclusive para outras instituições, né? Então acho que o processo de escrito ele traz muitos benefícios para o mundo, né? Nossas práticas baseadas em evidência. Então é muito interessante a gente ter formalizado e descrito o processo, né? Então, assim, e nesses processos que a gente vai descrevendo, nesses documentos que a gente vai criando, a gente vai definindo nele qual é o meio de comunicação que a gente precisa ter, quais são as evidências de interface que a gente precisa apresentar. Então, se eu tenho um laboratório e os processos do laboratório estão definidos, e ele fala ali em quanto tempo o laboratório precisa entregar cada resultado de exame,
E se o resultado de exame der algum tipo de alteração, ele informa também como que deve ser essa comunicação efetiva com o profissional que está lá na ponta. E que ele precisa ter uma forma de comunicar também alguma alteração ou algum resultado que não esteja condizente com a patologia do paciente, eu vou começando a definir como que se deve se dar a comunicação efetiva entre aqueles dois setores. Então, sempre que eu defino, né, essa cadeia cliente-fornecedor, sempre que eu faço esse acompanhamento de interfaces entre essas áreas, entre essas unidades de negócio, de forma pactuada, de forma que quem está entregando determinada informação saiba que ele tem que entregar e quem está recebendo sabe o que ele deve receber, eu consigo criar esse ambiente de segurança para toda a instituição e com o cuidado centrado no paciente. Gestão de riscos, eu acho que isso aqui é o principal, né? Porque se a gente não tem a percepção de risco, a gente não sabe o que a gente precisa comunicar. Não adianta eu falar que a passagem de plantão deve ser feita de forma estruturada, utilizando determinada ferramenta, se a pessoa não conseguiu identificar que o paciente estava em deterioração clínica. Não adianta eu falar que a pessoa precisa passar determinada informação como uma comunicação efetiva, se o que ela está passando não vai gerar nenhum tipo de ação. Exemplo, o que adianta eu falar que eu tenho 5 ou 6 pacientes com probabilidade de queda? Olha, esses pacientes aqui estão com risco de queda. Se o risco de queda deles é o basal, no qual o protocolo institucional já serve para ele. Quem que eu preciso chamar a atenção? Para aquele paciente que está com alto risco de queda. Por que eu estou falando isso com vocês? Quando a gente coloca na comunicação efetiva o processo basal, ele se repete tanto que as pessoas deixam de ter uma audição aguçada sobre aquilo. Então, quando uma instituição vai trabalhar a comunicação efetiva, ela precisa trazer para o entendimento de todos que o que eu preciso comunicar precisa gerar no outro devida atenção e devida ação. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque, assim, como eu não estou vendo ninguém, aí eu não sei se eu estou falando sozinha. Parece que Estou ouvindo sim. Tá ótimo. Então tá. E aí, o que acontece nessa questão da gestão de risco, né? A gente precisa aumentar a percepção de risco desses profissionais que estão entrando na instituição. E aí, volta lá. O RH pode participar disso? Com certeza. Educação continuada participa disso? Com certeza. O gestor da área participa desse processo? Certamente. Qualidade e segurança participam disso? Com certeza. Então, quando a gente está falando de comunicação efetiva, a gente está falando que eu identifico os riscos e eu passo para esses outros profissionais, eu entrego para esses outros profissionais uma percepção de risco de forma assertiva. Lembra daquela palavrinha? De forma assertiva, que vai startar o quê? Alguma ação. Se não estiver startando a ação, depois de 1 dia, 2 dias, 30 dias, 1 ano, as pessoas não vão estar mais ouvindo aquilo que eu falei. Vamos para o próximo, então. Assertividade, novamente, deixei a palavrinha aí. E aí, como a gente trouxe para vocês o desdobramento aí da comunicação efetiva, né, da questão da gestão de risco, todo mundo já ouve, né, e todo mundo que trabalha com segurança do paciente fala bastante, né, em notificação de evento. E a notificação de evento é uma coisa bastante legal, né? A gente conversou agora da última vez, né, sobre essas questões que durante a pandemia a gente teve uma fragilidade aí nas notificações de evento e como que a gente iria resgatar isso aí agora. E uma das coisas que a gente sempre coloca é que, apesar de a gente precisar trabalhar todos os profissionais em termos de estarem comunicando, né, de forma ativa, a gente tem outras formas da gente enxergar aonde que estão acontecendo essas falhas de comunicação, né? Então, a gente tendo as comissões hospitalares funcionantes, é um momento em que a gente consegue identificar essas fragilidades de comunicação. A existência desses huddles
E o que acontece quando a gente institui um huddle na instituição? No primeiro momento, a gente começa a repetir muito aquelas coisas que são basais, né? Então, a gente fala, fala aí para mim, Flávia, o que tem esse paciente? Não, ó, esse paciente está com risco de queda, esse aqui está com risco de lesão por pressão, esse aqui está com risco disso, esse aqui está... E aí a gente fica ouvindo aquilo e às vezes a gente, em vez de gastar 5 minutos, a gente gasta 2 horas para poder fazer um huddle. Isso aconteceu na época que a gente iniciou, né? Depois que a gente vai vendo que esses huddles são realmente para chamar atenção. E o que precisa chamar atenção é aquele alto risco. Então, eu crio uma comunicação efetiva a partir do momento que eu entreguei para aquela pessoa algo padronizado, tá? Porque eu também não posso... eu estou querendo falar que o paciente está em deterioração clínica, e aí um fala que está em deterioração clínica, o outro fala que o paciente não está tão legalzinho naquele dia, o outro fala, olha, fica de olho naquele paciente, sei lá, tá meio estranho, né? Então, precisa ser padronizado, assertivo e gerar algum tipo de desdobramento àquela informação que eu dei. Então, essa padronização da informação que a gente precisa passar não é algo que a gente fale, utilize a ferramenta SBAR. Não. Olha, se você quer falar de deterioração clínica, você precisa utilizar essa palavra. Se você quer falar de queda, você vai utilizar a palavra queda. Se você quer... Então, a gente vai treinando as pessoas, tanto na percepção de risco e como elas vão passar aquela informação. E outra coisa, né? A pessoa que recebe a informação também tem que ser treinada no que ela precisa fazer. Porque não adianta ela receber a informação que o paciente está em deterioração clínica e ela não saber que com aquela pontuação, enfim, protocolo de Nielsen, ela precisa chamar a enfermagem ou precisa chamar o médico. Então, além da comunicação ser efetiva, aquela ação precisa se desdobrar em algo que foi treinado, que foi conhecido por aquele profissional que vai exercer aquela ação logo após essa comunicação ter sido dada, né? E as auditorias, né? Auditorias são sempre bem-vindas. Acho que a auditoria é um processo de melhoria dentro de uma instituição que quem passa no início sofre, né? Mas depois enxerga aí todas as possibilidades que a gente tem de enxergar aonde que estão as fragilidades e corrigir antes disso aí chegar no paciente. Esse aqui é um item muito legal, né? Que plano terapêutico do paciente é uma coisa que a gente tem trabalhado em desenvolver da melhor forma possível. Então, a gente sai de um requisito ali que é a criação de processos e protocolos e começa a ter um entendimento diferenciado de que protocolo não é somente um protocolo clínico, né? A gente sai do entendimento de somente fazer o que a gente acha que tecnicamente é melhor. Eu lembro que, há um tempo atrás, como é que a gente construía um protocolo, né? Ele era quase um Frankenstein, né? A gente ia pegando, nossa, o Einstein faz assim, o John Hopkins faz assim, a beneficência portuguesa faz assim, a gente juntava aquilo tudo e falava assim, o meu é assim. Então, eu pegava todas as partes, as melhores partes que a gente identificava desses protocolos aí de outros locais e criava um monstrinho, né, que a gente colocava lá para funcionar. A gente não olhava a efetividade daquele protocolo, a gente não enxergava qual é o custo operacional, né, qual é o custo desse protocolo, e não enxergava o desfecho clínico para o paciente. Então, hoje, não dá mais para a gente falar que a gente tem um protocolo se nesse desenvolvimento desse documento ele não for custo efetivo, ele não tiver um desfecho positivo para o paciente e não tiver uma experiência positiva para o paciente. Então, falar somente eu tenho protocolo clínico, a gente não está desenvolvendo boas práticas dentro da instituição. E aí, depois, quando a gente vai criando, né, esse plano terapêutico, baseado inicialmente aí em, além de definições técnicas, definições de custo, eficiência e desfecho clínico para o paciente, aí a gente vai criando, né, as estratégias terapêuticas, vai definindo quais são as metas, porque são essas metas que vão trazer para a gente não somente eficiência operacional, mas segurança para o paciente. Porque são as metas que vão me falar que, se eu tenho que fazer determinada coisa no segundo dia de internação do paciente, eu deixo para fazer no quarto, eu atrasei o tratamento desse paciente, esse paciente que vai estar lá 48 horas a mais do que deveria dentro de uma instituição, pode ter um evento danoso, porque
sempre que o paciente fica dentro de uma instituição de saúde, pode ocorrer eventos adversos com ele. E ainda tem o pior, né? Que eu pego um leito que poderia estar disponível para um outro paciente, a gente sabe que no SUS a gente tem essa dificuldade de gerenciar leitos, e estou deixando ele ali. Então, essa estratégia terapêutica, ela serve não somente para a instituição e para o paciente, mas para toda uma sociedade. Depois a gente precisa gerenciar todo esse plano que foi criado e criar essas intervenções aí para ver se a gente precisa modificar tudo isso que está desenhado para esse paciente e enxergar esse desfecho. Só que isso tudo que a gente está falando, ele só acontece se a gente tiver bons momentos de comunicação efetiva. Porque eu preciso aí, para considerar essas características individuais do paciente, eu preciso ter contato com esse paciente, eu preciso entender essa história clínica com ele, eu preciso manter uma boa comunicação efetiva com o paciente e familiar. Quando eu vou fazer essa transição do cuidado de toda essa bolinha que está rodando aí, eu preciso ter a comunicação efetiva que a gente conversou lá naquele slide anterior, com todas as pessoas que estão participando desse cuidado. Quando eu vou compartilhar com o paciente e a família esse plano terapêutico e ele fazer parte dessa estratégia de tratamento, porque ele é corresponsável por esse tratamento, a gente precisa ter comunicação efetiva nesse requisito. E na hora que eu vou educar esse paciente, não somente sobre a doença que ele tem, para que ele não volte a internar, mas também do que ele vai ter que fazer em casa por algum tipo de dispositivo, se for algum tipo de curativo, eu também preciso ter uma comunicação eficiente nesse momento. Então, quando a gente define um plano terapêutico, que é toda aquela viagem que aquele paciente vai ter dentro daquela instituição, ele é um processo de comunicação efetiva. Então, aqui eu deixei para vocês, cuidado com protocolos clínicos, porque protocolos clínicos a gente não pode considerar mais que ele é somente a parte técnica de como desenhar, de como descrever um determinado processo, mas ele tem que estar imbuído, né, de todo o processo operacional, de quanto que isso custa, qual é a efetividade dele, qual que é o desfecho clínico para o paciente, qual é a experiência desse paciente vinculado a esse protocolo clínico. E aí a gente traz um pouquinho daquelas ferramentas que vocês ouvem, né, que são as ferramentas de comunicação efetiva na assistência. Então, o Huddle a gente já falou um pouquinho, que é aquele momento de encontro, né, em que as equipes elas conversam aí sobre os principais riscos, e se a gente trouxer para o basal, ele perde completamente as características do Huddle. Momento de transferência de cuidado, então é interessante de ter um formato padronizado. Normalmente, onde isso fica mais bem descrito é na transição de cuidado da enfermagem. A enfermagem, normalmente, nos hospitais, tem esse processo de transição muito bem desenhado. Na passagem de plantão, sempre nos finais de turno, mas a gente pode, durante o turno, chamar huddles, né? Quando a gente precisa atualizar um risco que não tinha sido identificado ou um evento que tenha acontecido. O SBAR, novamente, é uma excelente ferramenta, mas na minha percepção é que a instituição precisa estar um pouco mais madura para usar o SBAR, porque apesar dela ser uma ferramenta de comunicação bastante assertiva, se você não sabe o que comunicar, perde o intuito do desdobramento dele. Plano terapêutico multi, aí tanto o plano terapêutico quanto a visita multidisciplinar, né, que a visita multi é para manutenção do plano terapêutico, né, às vezes as pessoas confundem um pouco o plano terapêutico com a visita multi, mas ela basicamente ela vai revisitar para ver se o plano terapêutico ali está sendo cumprido. É um momento de grande troca e é um momento também de comunicação que melhora lá a segurança para o paciente. E uma coisa legal aqui, que também tem participação do RH, tá? Que é essa comunicação não verbal, né? Então, é a gente enxergar quem dentro da instituição, e aí a gente desenvolveu essa lista aí de colaboradores que sabem falar outras línguas, né? Que sabem se comunicar de forma com linguagens diferentes. E uma coisa legal também, a gente começou a utilizar o uso de gestos, né, expressões visuais e essas plaquinhas de escala de dor e de outras necessidades. Isso foi bem interessante e principalmente quando a gente recebe pacientes que não falam nossa língua. Trouxe para vocês um quadrinho de comunicação. Por que eu trouxe isso?
Às vezes a gente pega aqueles quadrinhos de gestão à beira-leito e o que a gente vê neles? A gente vê neles grudadinho lá somente os riscos vinculados às metas internacionais. Quando a gente fala de um quadrinho de comunicação efetiva, e a comunicação efetiva desse quadro serve tanto para quem é da equipe quanto para pacientes, né, e familiares, o que ele precisa ter? Ele precisa ter descrito ali o que eu estou acordando com o paciente, o que eu estou ensinando ele, quais são as recomendações que eu estou dando para ele, quais são as dúvidas desse paciente, qual é a previsão de alta que tem que ser feita no primeiro dia de internação. Então, quando você pensa em ter um quadro, né, de quadro à beira-leito, o que você precisa ter nesse quadrinho são os acordos que a gente vai fazer com pacientes e familiares e que vão ser lembrados diariamente, que precisam estar ali descritos diariamente. Já vi várias instituições que utilizam quadro branco, né? Tiraram aquele quadrinho que era só de colocar os riscos vinculados às metas, e aí sim a gente começa a ter um processo de comunicação efetiva. Aí sim eu começo a combinar com o meu paciente quais são seus direitos, quais são seus deveres, começa a entregar, né, e compartilhar consentimentos, né, o termo de consentimento livre esclarecido, fazer essas pactuações, mostrar para ele ali quais foram os treinamentos e qual é a necessidade aí desse autocuidado, que é ele entender qual é a patologia dele, ele se cuidar, ele entender qual que vai ser o desdobramento daquilo quando ele vai para casa e vai para a atenção primária, o que ele vai precisar dar continuidade após a alta, né? Mantém uma informação nas trocas de acompanhantes, que é um momento que a gente perde também, né, essa comunicação efetiva, porque entra um, sai outro. Aonde que tem que estar essa informação? Nesses quadros, né? Se vocês forem ver nesse tipo de quadro aqui, o nome ali não é, né, quadro da beira, é a agenda do paciente, é o plano terapêutico do paciente, é tudo que vai ser feito para ele durante aquela internação dele. O processo de disclosure, né, que é esse momento que a gente comunica para o paciente um dano que tenha acontecido com ele ou algum tipo de dúvida, né, que esse paciente ou esse familiar tenha em relação a toda a assistência prestada. E aí é muito importante esse processo estar descrito dentro da instituição, porque o processo de disclosure é um processo de transparência, mas que não pode gerar dano. Então, vocês imaginem, se isso não está definido, como que deve ser feito, ou para qual tipo de evento, ou para qual tipo de paciente que deve ser feito, às vezes não existia uma dúvida do familiar ou do paciente sobre determinado evento, e a gente leva isso para a família, que vai ter um dano maior do que se ele não soubesse, do que se ele não tinha dúvida. Isso a gente pode também conversar num outro momento, mas é muito importante que esses critérios estejam definidos dentro da instituição. Como essa informação vai ser passada? Quem vai ser responsável por essa instituição, por essa informação? Quem deve fazer parte dessa equipe que naquele momento vai conversar com aquela família e com aquele paciente, porque não precisa ser sempre a mesma equipe, né? Mas a gente define quem são as pessoas que são as melhores pessoas para conversar sobre aquele evento que aconteceu. Então, esse alinhamento prévio dessa comunicação, como que ele vai ser feito? E óbvio, o registro aí disso aí tudo em prontuário, né? Mas quando a gente vai falar desse processo de comunicação efetiva com familiares e com o paciente, no qual existe alguma dúvida de algum tipo de dano, eu preciso estar muito certo de como eu vou fazer isso para não gerar danos maiores, não só para a instituição, mas para o paciente e para o familiar. Aqui o processo de governança clínica, que a gente é mais um processo de comunicação efetiva, como eu falei para vocês, governança clínica não está vinculado a médico, ao corpo clínico, ele está vinculado a todo mundo, todos os profissionais ali que estão envolvidos na assistência desse paciente. E aí a gente vem falando de democratização de dados. Os dados, né, que fazem parte de uma instituição, eles não podem estar guardados para a alta gestão, não pode estar guardado para coordenadores e gerentes. Eu só consigo criar um ambiente propício e seguro para a comunicação efetiva quando a gente consegue conversar sobre os resultados bons e resultados ruins. Porque
ciclos de melhoria, eles acontecem em tempos bons, mas eles acontecem muito mais em tempos ruins. Então, se eu não tenho uma cultura que a gente possa discutir as falhas, se eu não tenho uma cultura onde as pessoas se sintam confortáveis em falar, olha, não, isso aqui não está legal, deveria ser de forma diferente, eu não vou conseguir desenhar uma cultura de comunicação efetiva dentro de uma instituição. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre as questões de cultura justa e ambiente seguro, porque esse daqui é um dos requisitos para que eu tenha comunicação efetiva dentro de uma instituição. Então, eu extrapolo aquele momento de passagem de plantão, que é sim comunicação efetiva, só que para que isso aconteça, todo o ambiente da instituição tem que estar propício para que os eventos sejam notificados, para que a gente consiga conversar sobre os erros, para que a gente consiga falar para que cada profissional que está ali, independente dele ser o menino da segurança, independente dele ser a moça da limpeza, independente dele ser o técnico, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, alguém do processo administrativo, poder levantar a mão e falar, olha, não estou me sentindo seguro com relação a isso. E as pessoas ouvirem. E as pessoas ouvirem que todo mundo, naquele momento, precisa parar e manter essa comunicação assertiva. Ouvir, abrir os ouvidos, eu ia falar abrir os ouvidos. Abrir os ouvidos para poder entender que aquela pessoa também é uma barreira para a segurança do paciente. Então, é isso. Quando a gente tem essa cultura justa, esse ambiente seguro, que inicia onde? Ela inicia através, obviamente, da gestão, né, de pessoas. Ia falar RH, mas é da gestão de pessoas. Precisa do apoio da alta direção. Ela é a cara do gestor. Então, sempre que um gestor novo ele entra, ele precisa ser abordado, seja pelo RH, seja pelo sistema de qualidade, seja, enfim, né, pelo processo que a instituição achar melhor, para que a pessoa entenda qual que é o seu jeito de cuidar, como que a gente faz comunicação efetiva aqui, como que você vai desdobrar isso para os seus coordenados, né? Vocês já perceberam quando muda um determinado gestor, fica todo mundo na expectativa e esperando para ver como que ele vai se desdobrar, como que vai desdobrar o processo dele, como que as pessoas vão passar a agir a partir daquele momento? Isso impacta diretamente em como você vai fazer essa comunicação efetiva, como que as pessoas vão passar a tratar uns aos outros, como que as pessoas vão passar a escutar uns aos outros, como que as pessoas vão passar a ir desdobrando todo esse processo vinculado aí à cultura justa. Estamos chegando no final. Transformação digital não é algo que a gente saia de um documento de papel e passe a ter, né, robôs fazendo gestão para a gente. É um processo que a gente vai caminhando aí e que a gente vai desenvolvendo barreiras. A gente fala que a aviação ela é mais segura, né? Mas a questão é que na aviação houve um investimento muito maior em tecnologia do que até então existia na saúde, né? Então, agora a gente vai vendo que vai mudando um pouquinho o cenário depois do Covid, aí a gente vai identificando muitos processos que a gente vai conseguindo criar, né, mais comunicação. O processo de comunicação da cadeia terapêutica, a partir do momento que houve a leitura de código de barra, se faz de uma forma maravilhosa, né? Então, o processo de transformação digital, ele vem trazendo aí uma comunicação efetiva em termos de segurança do paciente, um pouco mais robusta. Por fim, vamos finalizando aí, fechando com toda a comunicação institucional, que aí a gente vai vendo, né, todas as partes interessadas, que são os clientes, todos esses stakeholders que fazem parte de tudo que a gente precisa, né, para desdobrar a assistência do paciente, como que se dá esses canais de comunicação, tanto com colaboradores, quanto com pacientes, quanto com acompanhantes. A padronização, né, de diretrizes, posturas, valores, que é o que a gente estava falando, a alta gestão e o processo de cultura da instituição, ele é muito importante na comunicação efetiva. E aquilo que eu estava falando com vocês, a gente aprendeu muito agora por conta da Covid,
a questão que esses planos de catástrofe e planos de contingência, eles são baseados em como realmente a gente comunica e a gente saber quem é, quando a gente precisa comunicar, né? O que comunicar. Então, o plano de catástrofe, normalmente a gente tem essas ações, né, que precisam de atuações imediatas e elas já precisam estar descritas, a gente não cria um plano de catástrofe na hora que ele acontece, a gente precisa pensar nele antes dele acontecer. E aí depois a gente vai desenvolvendo, né, esse processo de comunicação entre todas as áreas que vão aí minimizando os danos e os efeitos, aí criando esse plano de contingência. Só recapitulando, a comunicação efetiva ela precisa ser assertiva, então ela precisa entregar um comando que vai desdobrar uma ação. Protocolos nunca mais devem ser somente clínicos, eles precisam ter uma eficiência operacional, eles precisam ter desfecho clínico positivo para o paciente, eles precisam ter experiência positiva para o paciente. Percepção de risco é sim comunicação efetiva. Se a pessoa não tem essa percepção de risco, ela não vai conseguir se comunicar de forma eficiente. A gente precisa, as instituições precisam definir e informar a todas as pessoas como um deve cuidar do outro. Se o ambiente não está propício para as pessoas se comunicarem, elas não vão conseguir se comunicar. Ambientes inseguros e disputas entre profissionais são prejudiciais à comunicação efetiva. Então, locais que a gente vê que os médicos não se comunicam com os enfermeiros não se comunicam com os técnicos não se comunicam, e tem essa rivalidade entre essas especialidades. Não é um ambiente no qual a comunicação efetiva vai se dar. Mudança de gestão sempre precisa ser gerenciada, porque quando muda uma gestão, muda o processo de comunicação. Ferramentas somente não vão assegurar a comunicação efetiva, mas o ambiente sim, o ambiente ele mantém a comunicação. Quanto mais setorizado, menor é o alcance da segurança do paciente. Então, tentem criar, né, linhas de cuidado e colocar ali essas pessoas para se conversarem. Então, eu pego uma linha que começa no pronto-socorro, passa por uma UTI e se desdobra até uma enfermaria. Ponham essas pessoas mensalmente para discutir aqueles resultados que você vai melhorar a comunicação efetiva dentro da instituição. Então, é isso aí. Encontros de linhas de cuidado incrementam a comunicação. E os pontos de encontro com a gestão é que definem a estratégia da comunicação. A instituição é a cara do gestor. Então, quando a gente tem processos em alta gestão que são muito fechados, né, muito hierárquicos, muito vinculados diretamente à pessoa, a tendência é não existir uma boa comunicação efetiva. Meninos, acho que era isso. Essa daqui é minha equipe, né? Sou apaixonada por esses meninos. A gente tem aqui Vânia, nossa enfermeira, Amanda também, nossa enfermeira. Estou vendo aqui, tá da esquerda para a direita. Aldair, nosso profissional aí, analista administrativo, e Soninha também, logo do lado dele, também, nosso profissional super expert. Doutora Deise ali está atrás de mim, eu estou com essa roupa aí verde, né? Dani está do meu lado com a roupinha listrada, Dani e Mari logo atrás dela. Muito obrigada, meninas, aqui pela apresentação. Elas sempre são, assim, meus alicerces para poder fazer a apresentação. Aí a gente tem aqui ainda a Michele e a Fê. Então, aqui, essa é a equipe que está sempre aí comigo, que eu estava falando com elas, né? Meu marido e meu filho têm ciúme delas, porque eu tanto falo delas. E, por fim, é isso. Comunicação efetiva não é um protocolo. Se vocês forem perceber, ele é um projeto institucional. Na hora que a gente inicia um processo, a gente percebe que são tantos participantes que ela passa a ser um projeto. Acho que era isso, Flavinha. Ei, Rúbia, muito obrigada. Como é prazeroso te escutar. Vou te chamar para todas as reuniões. É muito bom. Deram até a dica aqui, ó. Fala, ó, da próxima vez vê se grava para a gente poder assistir de novo. Eu acho que eu pedi para os meninos gravarem. Eu sempre peço para os meninos gravarem. Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Tem como você passar e a gente disponibiliza para o pessoal. Claro, claro.
Foi muito bom, Rúbia. Eu achei interessante quanto que você falou dessa questão de percepção do risco, né? A gente precisa saber realmente qual é o risco para poder se comunicar, senão a gente fica falando para as paredes. E uma coisa que eu queria te, assim, se você pudesse nos dar uma dica, porque a gente escuta o tempo todo de huddle, huddle, huddle. O que que não pode faltar no huddle e o que que não pode existir de forma alguma no huddle? Então, o que eu já vi, assim, quando eu vou fazendo auditoria, eu vou participando de algumas instituições, ou às vezes vou fazer palestra em instituição, eu vejo as pessoas fazendo huddles de várias formas, né? Tem pessoas que fazem naquele formato já pré-determinado, pessoal de equipamento, está com algum erro, está com alguma falha em equipamento? Pessoal de assistência, está com alguma falha de assistência? Pessoal de não sei o quê. Eu não vejo esse formato de huddle como o melhor para uma instituição, porque é isso que eu te falo, tudo que se repete demais, as pessoas deixam de ouvir. Né? Então, eu acho que aquele formatozinho no qual se repete sempre a mesma coisa todo dia, eu acho que as pessoas perdem a percepção de risco. Acho que a gente tem que dar voz àquilo que realmente as pessoas precisam enxergar na hora, precisam avaliar durante o plantão. Então, o que a gente enxerga, o que a gente viu até agora? Nós precisamos trabalhar alto risco. O que precisa ir para o huddle? O alto risco. Não é e alto risco é o altíssimo risco, não é o risco basal. O risco basal, a instituição tem que estar pronta para poder trabalhar. Se eu tenho paciente com risco de queda, a instituição tem que estar pronta para trabalhar aquele risco de queda. Agora, se eu tenho paciente com altíssimo risco de queda, esse precisa ser verbalizado no huddle. Se eu tenho algo que está colocando algum paciente em alto risco, aquilo tem que ser verbalizado no huddle. Porque o huddle ele tem que demorar aí 5, 10 minutos no máximo, até para que não atrapalhe a assistência, né? E tem que chamar a atenção das pessoas. As pessoas têm que saber, a partir do momento que eu recebi essa informação, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é algo que eu recebi, tá, depois eu vejo. É algo que precisa startar algum tipo de atuação. Então, para mim, o huddle ele não pode ser uma coisa que se repete no dia a dia, não pode ser uma coisa que a pessoa perca se eu vou atuar ou não. Então, tem que ser informações que vão gerar algum tipo de ação. Para mim, o huddle é basicamente isso. Excelente, Rúbia. E uma outra questão é que você falou tanto, né, falou bem do disclosure, e eu acredito que ele seja um grande desafio para todos, até porque a gente antes não falava tanto. E você colocou que, assim, tem que ter algumas características, né, para o profissional que vai efetuar esse disclosure. Que características você considera importantes nesse profissional? Então, na realidade, a gente define lá a equipe que vai participar. Então, tem determinados eventos que eu vou precisar que a assistente social participe. Por quê? Porque aquela assistente social é uma pessoa de confiança daquela família. Às vezes, eu vou falar, olha, para esse caso aqui, a equipe, além de um médico, vai ter um psicólogo junto, porque aquilo tem um envolvimento que precisa do psicólogo junto. É importantíssimo. A pessoa que estava vinculada ao evento, o médico que estava vinculado ao evento, a segunda vítima, né? O enfermeiro que estava vinculado ao evento, não participar, né? Isso aí acho que é muito importante não participar. Agora, a equipe que a gente escolhe é, obviamente, aquela equipe que não está com envolvimento emocional com o caso e que vai poder agregar algum tipo de valor àquela informação que vai ser passada. Então, eu não tenho uma equipe fixa para isso. Eu preciso ter alguém que tenha conhecimento sobre alguma pergunta técnica que possa ser feita sobre aquele caso, né? Então, pode ser alguma questão clínica, então eu preciso ter um profissional técnico que tenha o conhecimento e um porta-voz. Esse porta-voz, ele vai ser preparado com todas as informações que a gente tem, a queixa do paciente, qual foi o evento que aconteceu, e essa pessoa vai criar essa comunicação efetiva. Normalmente é uma pessoa que seja mais calma, que não seja reativa, que tenha o ouvido para poder se colocar ali e se colocar realmente na frente daquele paciente de peito aberto, né? Que tenha essa condição de se colocar para esse paciente de peito aberto. Então, assim, é uma equipe que faz uma prévia da reunião, entende tudo que está acontecendo, desenham qual é o formato do que vai ser discutido, e aí sim, chama a família. E aí, depois que termina isso tudo, a gente pensa como que a gente vai melhorar aquele processo, ainda que não tenha sido culpa nossa. Ainda que tenha ocorrido um evento
que tenha sido um evento, vou utilizar a palavra inevitável, mas nem é mais essa palavra que a gente utiliza, mas ainda que tenha sido isso, a gente precisa utilizar para a melhoria da instituição. Mas o processo tem que estar muito bem desenhado, para que seja feito, porque senão vai ser ruim para a instituição, vai ser ruim para a família. Você tem notado que a gente lê um pouco e que a gente, né, vê os relatos, é que com esse processo de disclosure não está tendo um aumento de processos judiciais. Na realidade, ele está fazendo uma proximidade mais do serviço com o usuário. Você acha que isso está acontecendo mesmo? Está diminuindo os processos judiciais devido ao disclosure? Eu não consigo hoje te falar isso, porque no nosso país a judicialização ainda é muito forte, e a gente está saindo agora de um momento de pandemia que as pessoas ficaram muito fragilizadas, não só emocionalmente, mas financeiramente. Então, eu acho que esse ano já comecei a perceber que já aumentou o número de processos, e aí não é por conta do disclosure, é por conta realmente da característica que se deu, né, durante o processo de pandemia. Realmente, né, o que se desenhou até hoje é que quando uma instituição ela tem esse processo de transparência com a pessoa, né, com o familiar e com os pacientes, você gera nessas pessoas uma confiança maior, você gera uma proximidade, né, com esse seu cliente. E a tendência é ele não entrar com o processo judicial. Eu acho que pode ter, sim, essa relação. Em termos de números, a gente ainda não consegue demonstrar isso. O número de disclosures que se faz ainda é muito pequeno perto do número de processos que se tem. Quando isso é discutido em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, eles têm um processo de acordo que é bastante robusto lá. Então, quando eles identificam um evento que é evitável, eles promovem o acordo com o familiar. Então, eles têm essa conversa prévia, não o judicializam e promovem o acordo com esses familiares. Então, assim, eu acho que é um processo que a gente vai precisar passar, um processo de aculturamento, um processo de entendimento de que o hospital não é um ambiente seguro, né? Porque hoje a gente, tanto os juízes quanto os pacientes, né, quanto a sociedade, vai para um hospital achando que ele é seguro, então que nada lá pode acontecer. Na hora que isso começar a ser difundido e as pessoas entenderem que o hospital não é um ambiente seguro, que seres humanos erram, né? E quando isso passar a ser entendido, hoje a gente ainda lida com o processo judicial como se fosse um erro médico, né? Sem enxergar que existe todo um processo por trás disso. Então, precisa, eu acho, que acontecer essa inversão para a gente conseguir ter esse resultado. Tá ótimo. Alguém tem alguma pergunta? Acho que Ítala abriu o áudio. Acho que foi por engano. Alguém tem alguma questão a levantar? Alguma dúvida? Esse é o momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vai lá, Brenda. Primeiramente, boa tarde, Rúbia. Boa tarde, professora Flávia. Tenho só uma dúvida, trazendo aqui para o meu contexto, né, de acadêmica, por enquanto. Estava refletindo sobre toda essa questão de comunicação efetiva, né, de todas essas ferramentas no contexto do acadêmico, porque no caso do hospital universitário, os acadêmicos, por ser um hospital escola, os acadêmicos vivem lá, né, continuamente, porém, no meu contexto, eu vejo que nem sempre a gente registra, nem sempre a gente passa informação, nem sempre a gente tem um local para colocar, porque não temos Corém, no caso, né? O professor tem, mas às vezes são muitos alunos. Então, nessas situações, qual seria, assim, um conselho, não sei, talvez uma forma de solucionar esse possível problema, né? Que pode, com certeza, acarretar no problema. Nossa, excelente pergunta mesmo, né? A gente sempre fala que o paciente, ele é a nossa última barreira, né? Então, quando a gente está falando de segurança, quando a gente está falando de uma falha de comunicação, o paciente, o familiar, é a última pessoa que a gente tem para perguntar ali e falar, tá tudo bem? Essa medicação, o seu nome é esse mesmo, né? É essa perna que você vai operar mesmo? Então, aquele paciente ali
é a última barreira. E aí, quando você vem falando aí dos acadêmicos, e se a gente for enxergar que os acadêmicos são as luzes para a gente, que antes de acontecer alguma coisa, eles podem falar para a gente e serem também essas barreiras, como que eu te sugeriria e como que é o que eu falo para normalmente para esses profissionais que ainda não têm acesso ao prontuário, ainda não têm acesso a esses documentos que vão permear ali a assistência do paciente? Vocês podem ter um livro de ocorrência, né? Vocês podem ter um livro de ocorrência dos acadêmicos, no qual você pode registrar no livro de ocorrência as trocas de informações, vocês podem deixar registrados ali a comunicação efetiva, né? Vocês podem deixar registrados não somente um para os outros, mas também para o professor, que às vezes não conseguem ouvir vocês, né? Os tutores, preceptores, porque eles estão com muita gente ao redor, né? Mas aí, no final de um período, ele pode ler aquele livro de ocorrências, ele pode ter aqueles registros e ver como ele pode melhorar, fazer uns ciclos de melhoria ali dentro da instituição ou daquele setor. Muito De boa fato. dica, né, Brenda? Sim, com certeza. Vamos levar isso para os nossos professores lá no ambiente hospitalar. Muito bom mesmo. Mais alguma questão, pessoal? Acho que foi. Aqui, ó. A Patrícia está colocando aqui que já tem uma solução. Não sei se você viu, Rúbia, mas aqui ó, o chat está repleto de elogios. Parabéns. Adoro elogio, me acho, ainda mais na sexta-feira, né? Vou até Não é? tomar vinho, vou gravar aqui os elogios tomando vinho já, vou ficar lendo. Opa, coisa boa. Professora. Oi, Nilceia. Então, eu tenho, assim, eu ouvi tudo, né, e eu achei muito, muito interessante, mas, assim, na realidade que eu vivi esses anos que eu sou técnico de enfermagem, nos locais que eu trabalho, eu observo muito, né, as coisas e vejo que a comunicação, tanto dos profissionais com os pacientes, por ser não é hospital, eu não tenho experiência de hospital, eu vou ter uma realidade de hospital agora, né, talvez nos estágios, essas coisas. Então, assim, é muito diferente, porque lá eles passam muito rápido, mas no entanto, também tem essa comunicação. Quando eu falei para a senhora assim, que eu tinha muitas ideias, né? Muitas, às vezes dá assim, um clique, meu Deus, isso aí eu poderia fazer diferente, ajudar em alguma coisa. Então, assim, lá, quando o paciente interna, porque tem uma internação, existe internação, mesmo que sendo prévia de 3, 4, 5 dias, ou às vezes dura mais. Mas agora com Covid foi um pouco mais rápido essas internações. Nilceia, só para a Rubia entender que você trabalha na UPA. Trabalho no PA, na UPA, isso. Então, assim, eu vejo que a comunicação, quando o paciente é admitido, a gente faz o nosso trabalho, o médico admite, vai internar. Aí a gente olha como técnico, os enfermeiros, essa parte de comunicação da equipe é muito importante, que eu vejo, porque como eu trabalho há muito tempo, as pessoas que trabalham nessa equipe, pelo menos a gente tem o plantão da gente, aí o outro plantão, mas a gente transita em todos porque a gente faz extra, né? Então tem aquela comunicação. E a equipe, em certos momentos, em certas coisas que acontecem, a gente só no olhar, a gente já sabe, ou faz isso aqui, já sabe tudo como vai fazer. Isso é muito importante, essa coesão de pensamento, de ajuda, né? É muito importante na equipe. Quando chega numa hierarquia maior, a gente vê uns conflitos, né? Enfermeiro, médico, às vezes, algumas coisas, e a comunicação também. Já teve vários casos, pela falta de comunicação, alguma coisa aconteceu que não ficou coesa, não ficou bem, que poderia ter sido diferente. E não tem protocolos. Os protocolos são falhos. E as pessoas, o que eu vejo, por muito tempo que trabalham na mesma coisa, no mesmo local, já tem aqueles hábitos, aquelas coisas, e não aceita o novo. Se você for entrar com um protocolo, é muito difícil de implantar. É tudo bonitinho, você analisa, você faz uma pesquisa, mas quando chega na hora de implementar, os profissionais são bem difícil de você atingir aquele objetivo. Na equipe, no contexto, com todo, né? Então, assim, é importante isso aí. Eu gostaria muito que algumas coisas mudassem, né? Porque a gente, quando entra
sai fresco da faculdade, eu creio, formado, como eu entrei fresca e crua quando eu entrei como técnica, eu aprendi tudo bonitinho nos livros, tudo direitinho nos protocolos, cheguei lá, tudo bonitinho, e quando eu vi, aí as pessoas falam, você está assustando os meninos. Mas, assim, a realidade da gente que vi, pelo menos, eu nunca trabalhei num hospital, como volto a dizer, e nem num particular. Então, o público do particular, pelas pessoas que trabalham comigo, muitos trabalham no particular e no público, né, é diferente. A atuação, o agir, as coisas que acontecem, o protocolo. Então, isso aí eu acho assim, importante. Então, queria muito que fosse, igual eu falei com a professora, não sei, você não tem tempo. Realmente, eu tenho que esperar um tempo para poder desenvolver alguma coisa que fosse bem para o paciente, para a equipe também, os profissionais aderirem, essas coisas, entendeu? É isso aí que eu queria. Eu gostei muito, eu queria muito que funcionasse. E aí, às vezes, é difícil essa assistente social que tem aquele contato com o paciente de falar as coisas, de explicar tudo. Às vezes a gente tem dificuldade. E o dia a dia, você está ligado, às vezes, no automático, às vezes faz alguma coisa que não é correta, que deveria ser. É isso aí, essas coisas. Quando tem mais protocolo, eu acho que funcionaria melhor. Obrigada, Nilceia. Rubi, a gente está com um projeto de pesquisa com doutoranda e algumas mestrandas de segurança do paciente nos PAs aqui do Espírito Santo. E a Nilceia nos deu apoio. E ela veio me buscou, né, para fazer algum projeto, alguma coisa para poder, né, mudar essa realidade. E aí eu falei, Nilceia, você faz tanta coisa, Nilceia, eu não posso, como professora, deixar você adoecer arrumando mais uma coisa para você. Foi só nesse sentido, Nilceia. Quando você diminuir essas atividades, eu estou de braços abertos, eu não quero que você adoeça. Sim, obrigada. Professora, Oi, Sávia. e o engraçado puxando um pouquinho o que a Nilceia disse, né, que a gente chegou com esse projeto lá no PA, né, nos PAs aí de Vitória, e aí a gente ouvia muito, né, eu, Carlinha, Brenda, a gente ouvia, e a Andressa, a gente ouvia muito, nossa, mas vocês sonham tanto, né? Nossa, mas isso mesmo acontece? Nossa, é bom vocês trazerem isso, né? Mas isso é algo tão grande, vocês vão conseguir fazer, tipo, colocando como se fosse algo tão macro, assim, e às vezes não é, às vezes é mesmo a capacitação da equipe, o diálogo mesmo, a interação entre a equipe, entre essa questão de hierarquia que a gente conseguiu perceber também que existia. Mas essa questão, a gente era recebido como se fosse sonhadores, assim, né? Como se estivesse fazendo algo que não cabesse naquele local. E é realmente isso, fazer os profissionais entenderem que aquilo é importante para eles e também para os pacientes, né? Para até dinamizar o trabalho deles também. Meninos, olha só. É verdade. Não tem ninguém não tem ninguém que está nessa reunião hoje que não seja sonhador. Essa é a primeira coisa. Não tem ninguém que trabalhe com qualidade e segurança que não seja sonhador. A segunda questão é assim, aceite que realmente, às vezes, você vai colocar só uma gotinha. Você não vai mudar o mundo inteiro. É cada gotinha que vai fazendo essa mudança acontecer. Comecem com um processo, com um protocolo só. Não tentem colocar protocolos de cima para baixo. Chamem as pessoas para poder desenhar um protocolo. Chamem elas, olha, o que você acha desse aqui? Não, eu queria mudar isso aqui. As pessoas precisam se enxergar dentro do processo, precisam se enxergar dentro do protocolo. E, às vezes, já muda o contexto. Uma conversa já vai mudando a forma das pessoas pensarem. Outra coisa, os mesmos profissionais que trabalham nos ambientes públicos trabalham nos ambientes privados. E, às vezes, fazem as coisas diferentes num local e no outro. Então, assim, sim, nós somos agentes de mudança. Não, a gente não vai conseguir mudar tudo. Sempre que falam que eu sou sonhadora, antigamente eu falava, nossa, mas será que eu sou sonhadora? E hoje eu falo, sim, eu sou. Sou e vou proporcionar essas mudanças para todo mundo.
Então, quando vocês veem, e aí é uma coisa até que eu falei com Flavinha, né? Não adianta, às vezes, eu trazer aqui para vocês, vamos comunicar, então, o que vocês conseguem ler em qualquer livro, né? Porque se vocês pegarem hoje qualquer trabalho científico, qualquer livro, vai falar ali, utiliza o SBAR, utiliza determinada coisa. Não adianta eu trazer isso, coisas que vocês possam ler, eu preciso trazer aqui coisas para vocês que vão fazer vocês sonharem, né? Porque eu sei que pessoas que lidam com qualidade e segurança são sonhadores, porque senão não suporta ficar dentro desse processo. Porque a gente toma na cabeça o tempo inteiro, né? Além de sonhar, a gente ainda cobra as pessoas, e a gente cobra delas o erro delas. Então, assim, quem está indo por esse caminho, quem está indo pelo caminho de segurança, de qualidade, de salvar mais vidas, vai ouvir isso sempre. A única coisa é como que a gente vai ouvir isso. Eu ouço com muita satisfação, eu ouço muito feliz e vou mudando um pouquinho de cada coisinha ali que eu posso. Esse processo que eu mostrei para vocês, que tem ali pelo menos uns 10 anos, eu já estou fazendo ele nos locais onde eu trabalho há 20, né? Então, assim, e estou vendo vocês aí agora recém-formados, estou formando. Nossa, meu Deus, e minha vida, como é que tá? Eu não consigo trazer essa cultura, mudar essa cultura. A gente se frustra o tempo inteiro, né? As meninas que trabalham comigo estão aqui e podem falar, a gente se frustra o tempo inteiro. E a gente fala, o nosso processo é um processo educacional. Quantas vezes eu vou ter que falar? 1.000, 2.000. É aquele dia que as pessoas olham para a sua cara e falam, nossa, lá vem aquela pessoa da comunicação efetiva, porque você está há 5 anos falando sobre comunicação efetiva. Então, assim, deixem no coração de vocês essa pessoa sonhadora. É ela que vai mudar, que vai trazer qualidade e segurança. Carlinha? Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Eu entrei para parabenizar a apresentação, né? É muito gratificante ouvir e ver todo esse processo, né? Doutora Rúbia, só para apresentar rapidamente, meu nome é Carla, eu sou enfermeira formada há 12 anos. E esse projeto que a gente está desenvolvendo nos PAs de Vitória, eu sou parte integrante como doutoranda do programa de saúde coletiva. Então, assim, eu acho que ao longo desses 12 anos, hoje eu tenho uma fala como aluna e como enfermeira assistencial, porque eu ainda faço assistência, né? E o que eu tenho a falar é realmente confirmar que é um sonho, mas, na verdade, eu tenho um sonho não somente de ver, mas de um dia poder viver isso na prática. Ao longo dos meus 12 anos de profissão, a maioria dos meus trabalhos, eu sempre trabalhei na assistência, a maioria deles foram em hospitais públicos, em diversos setores. E hoje, com o olhar que eu tenho associado à pesquisa, a gente vê que eu acho que o ponto maior de tudo é o apoio da gestão. Porque se realmente os servidores entrarem naquele ambiente de trabalho e eles tiverem uma fala e eles forem sensibilizados para ele trabalhar com cuidado a partir daquele momento, seja o da enfermagem, seja da medicina, seja da fisioterapia, seja da limpeza, seja de qualquer setor, vai existir uma mudança de cultura, né? Hoje a gente trabalha cultura de segurança na pesquisa, levando a academia para dentro dos serviços, e muita gente acha que a gente está realmente sonhando, mas é porque é difícil você transmitir para a pessoa em 5 minutos de conversa o que realmente é a segurança do paciente, o que realmente é uma cultura justa, uma cultura efetiva. Então, eu acho que nós somos sonhadores, sim, né? E eu trabalho atualmente num PA de um município de interior, que tem o mínimo do mínimo das estruturas que a gente precisa para a humanidade, para atender, de fato, um paciente. São camas sem grade, são protocolos que não são implantados, mas, assim, eu acho que nós somos a formiguinha da mudança. A gente precisa conscientizar de pouco a pouco, até que um dia essa conscientização chegue aos nossos gestores.
E eu acho que a academia está aí para isso, para mostrar as dificuldades do dia a dia através dos resultados de pesquisa e fazer com que isso se transforme em mudanças de fato efetivas através de números, através de conscientizações. E eu acho que eu vou ser sempre uma sonhadora, porque eu sou enfermeira com muito orgulho e defendo isso e brigo com todo mundo que fala mal da enfermagem mesmo, e defendo o serviço público, porque ali a gente trabalha com muita garra, muita determinação, e a gente quer ver realmente o bem do paciente e de todo mundo. E muitas das coisas que nós ouvimos nessa pesquisa em Vitória é que muitos profissionais falaram assim, mas vocês têm que parar de ficar pesquisando sobre segurança do paciente e pesquisar sobre a segurança do trabalhador, né? E assim, como isso está associado? Então, assim, as pessoas precisa chegar a informação aos funcionários, de fato, de que é tudo muito envolvido, de que não tem como separar uma coisa de outra, né? De que quando o paciente está seguro, o profissional está seguro, o hospital está seguro e tudo funciona. E é isso, eu gostaria de parabenizar, agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer as meninas que me ajudaram muito nessa pesquisa, né? Nós tivemos a Nilceia, que foi um ponto de apoio muito importante no PA da Praia do Suá. No PA de São Pedro, nós tivemos a Marisângela, não sei se ela está presente na reunião, e a Adriana, que também foram pessoas fundamentais para que nós conseguíssemos... Estou aqui, sim. Ei, Mari! Foram pessoas assim, fundamentais para que nós conseguíssemos sensibilizar os profissionais, porque não é fácil fazer pesquisa em PA. É um serviço muito dinâmico, são emergências, as pessoas trabalham de forma muito corrida, e às vezes eles não têm tempo nem de nos receber, né? Então, assim, foram coraçõezinhos que Deus colocou em cada um dos 2 locais de pesquisa, e muito obrigada, fica meu muito obrigada aqui, e obrigada também às meninas que me ajudaram, que foi a Andressa, a Brenda e a Sávia, e a master de todas, que foi a Flávia, né? Porque tem que ter uma paciência divina com tantas meninas ao mesmo tempo, e se Deus quiser, nós vamos colher muitos frutos importantes dessa pesquisa. Amor, eu acho que as pessoas estão tão carentes que na hora que a gente fala da segurança do paciente, ela fala, e a minha segurança, né? Como é que fica, né? Então, acho que isso sempre acontece, né? Se a gente fala assim, nossa, mas precisa ter o autocuidado. Mas espera aí, o que você vai me dar para comer direito para ter o autocuidado, né? Então, as pessoas estão um pouco carentes, assim. Então, quando a gente fala que a gente vai dar um pouquinho pro outro, fala, mas e o meu? Como é que fica, né? Então, até ter esse entendimento realmente vai levar um pouquinho de tempo. Quando você fala que as pessoas perguntam, né, que você falou assim, a gente tem um tempo, a gente precisa de um tempo maior para conversar com as pessoas sobre isso, para as pessoas entenderem, o que eu vejo muito, e aí eu falo muito com as pessoas que estão ao meu redor, é assim, nossas ações demonstram muito mais do que o que a gente fala. Então, dentro de um plantão, como eu me coloco, como eu me preocupo com o paciente, como eu me preocupo em fazer a comunicação efetiva, como eu me preocupo em perguntar se o outro entendeu, quando eu me preocupo em como eu estou tratando aquela outra pessoa, o carinho, quando eu me preocupo em tirar o papel do chão que está ali, isso diz mais sobre comunicação efetiva, sobre cultura, sobre segurança, sobre respeito, do que eu falo, né? Então, quando a gente se coloca nessa postura, e todo mundo aqui trabalha em ambientes, seja de PAs, seja de consultórios, seja de hospitais. Quando a gente demonstra esse respeito pela segurança, quando a gente demonstra esse respeito por essa relação entre profissionais e pacientes, a gente está desdobrando a qualidade de segurança. E nós vamos ser mais ouvidos, tá? Sempre que a gente transparecer, né, essa postura de qualidade, essa postura de segurança, as pessoas tendem a ouvir a gente de forma diferenciada. Então, o jeito da pessoa que trabalha com qualidade de segurança é diferente das pessoas que somente atuam em determinada área. Verdade. Muito obrigada, Rúbia. Aqui só elogios. O pessoal falando o quanto que foi importante esse momento. A Patrícia falou que foi qualiterapia hoje.
Patrícia é a figura. Muito bom te escutar e muito bom saber, né, que a gente compartilha, né? A gente compartilha dos sonhos, a gente compartilha de saber que somos uma gotinha, mas eu acredito que uma gotinha pode fazer diferença. Mesmo que seja de pouco a pouco, eu acredito que mudanças raramente são grandes, elas são de pequenas e pequenas até elas se tornarem grandes. Então, essa é a nossa intenção aqui, a gente poder sensibilizar as pessoas, conhecerem um pouco mais sobre a temática, para ver se isso faz diferença no serviço de vocês, faz diferença na formação dos estudantes que estão aqui, né? Em breve vocês serão enfermeiros. A Amanda, que Rúbia citou, um dia foi nossa estudante. Então, se a gente puder trabalhar isso o quanto antes entre vocês, para que vocês possam fazer a diferença lá na frente, a gente vai continuar tentando. E sobre o que a Carlinha falou, né, agradecer o pessoal que nos deu apoio, a pesquisa, e a gente não, enquanto academia, a gente não quer só gerar dados, a gente gera dados, mas a gente quer fazer a mudança também, então a gente vai gerar os dados primeiro, para poder pensar em propositivas, em ações, para que a gente possa trazer melhorias para o serviço também. No mais é isso, não sei se alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida, algum comentário. Oi, Amanda, um abraço para você, saudades suas. E agradecer mais uma vez, Rubem, é um prazer imenso estar com vocês. E, ó, sempre que você for falar, manda um convite aí para a gente, porque a gente vai em peso te escutar, tá? Sempre à disposição, Flavinha, a gente ainda vai se encontrar bastante. Vamos conversando e vamos criando esse oceano aí de segurança e de qualidade. Vamos mesmo, amor. Então tá certo. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer imenso estar com vocês. A próxima reunião do grupo será mês que vem sobre segurança do paciente em um hospital psiquiátrico. Tá todo mundo convidado, hein? Beijo. Karen e Gabriel, eu vou continuar aqui, tá?